Em 15 minutos, virei ladra. Em 10 anos, virei silêncio. Foi num domingo de março. A casa da minha avó cheirava a bolo de fubá e café coado. Ela completava 80 anos. Eu tinha 26, trabalhava numa redação pequena em São Paulo e achava que família era porto seguro. Achava. A festa estava animada. Minha irmã Camila organizou tudo, minha mãe Lúcia cuidou da decoração, meu pai Arnaldo ficou no churrasco. Minha tia Solange, irmã mais nova da minha mãe, chegou tarde com meu primo Rafael. Ela sempre chegava tarde, sempre com uma desculpa pronta, sempre com aquele sorriso que parecia esconder algo. A avó estava sentada na cadeira de balanço dela, aquela de madeira que rangia de um jeito reconfortante. Ela segurava minha mão e dizia que eu era a neta mais parecida com ela. Dizia que eu tinha coragem de ir atrás das histórias, de não aceitar mentira. Eu ri. Eu acreditei. Foi depois do parabéns. Minha tia Solange entrou no quarto da avó. Disse que ia buscar o chale dela. Demorou. Quando voltou, o rosto estava diferente. Tenso. Ela cochichou algo no ouvido da minha mãe. Minha mãe empalideceu. 15 minutos depois, a festa parou. Minha tia abriu o cofre da avó na frente de todo mundo. 20 mil reais tinham sumido. 20 mil reais. 20 mil reais que estavam ali pela manhã. Ela olhou para mim. Todo mundo olhou para mim. Eu tinha entrado no quarto para pegar minha bolsa. Só isso, pegar minha bolsa que estava em cima da cama. Mas ninguém viu isso. Ninguém quis ver. O som das mensagens no grupo da família começou. Ping, 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 uma atrás da outra. Meu celular vibrava sem parar. Abri. Li. Senti o chão sumir. A Helena estava sozinha no quarto. Ela sempre foi meio estranha com dinheiro. Jornalista ganha tão pouco, né? Coitada da avó. Minha tia Solange não disse nada diretamente. Ela não precisava. Ela só levantou as sobrancelhas, cruzou os braços e deixou os outros falarem. Deixou a narrativa se construir sozinha. Ou quase sozinha. Meu pai ficou calado. Calado, calado como sempre ficava quando as coisas ficavam difíceis. Ele olhou para o chão, para o prato, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Minha mãe pediu calma. Pediu que não tirassem conclusões precipitadas. Mas a voz dela estava fraca, fraca demais para competir com os sussurros que já enchiam a sala. Eu neguei. Neguei com a voz tremendo, com as mãos suando, com o coração batendo tão forte que eu achei que todos podiam ouvir. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Eu repeti isso tantas vezes que as palavras perderam o sentido. Mas ninguém queria ouvir. Ninguém. A avó estava confusa. Ela olhou para mim, depois para a tia Solange, depois para o cofre vazio. Ela não disse nada. Não naquele dia. Fui embora daquela casa sem me despedir. Senti o cheiro de bolo de fubá misturado com humilhação. Senti o gosto amargo de café frio na boca. Aquele café que eu tinha tomado de manhã, achando que seria um dia bom. No dia seguinte, fui bloqueada do grupo da família. Meu nome sumiu das listas de aniversários, de Natal, de Páscoa. Minha irmã parou de me ligar. Meu pai mandou uma mensagem curta. Melhor você ficar longe por um tempo. Um tempo virou 1 ano. 1 ano virou 2. 2 viraram 10. 10 anos. 10 anos inteiros em que eu fui a ladra que ninguém denunciou, a mentirosa que ninguém confrontou, o silêncio que ninguém quebrou. A avó morreu 1 ano depois da festa. Eu soube por uma conhecida distante. Não fui ao velório. Não fui convidada. Não me despedi dela. Não ouvi dela se me perdoava ou se acreditava em mim. Durante esses 10 anos, eu tentei seguir em frente. Construí minha carreira como jornalista freelancer. Aprendi a investigar histórias de outras pessoas.
Aprendi a encontrar a verdade escondida em documentos, em falas contraditórias, em silêncios suspeitos. Mas a minha própria história, essa eu não conseguia investigar. Não conseguia porque dói demais revirar a própria ferida. Dói demais procurar provas de inocência quando você já foi condenada sem julgamento. Até que algo mudou. Até que uma caixa chegou na minha porta. Uma caixa com objetos da minha avó. Objetos que ela quis que eu tivesse. Objetos que guardavam segredos. E eu decidi que 10 anos de silêncio eram suficientes. Decidi que ia provar minha inocência. Decidi que ia descobrir quem realmente pegou aquele dinheiro. Decidi que a verdade, por mais que doa, por mais que demore, sempre precisa ser ouvida. A caixa que chegou tarde demais. A caixa chegou num dia comum, terça-feira de manhã. Eu estava terminando um artigo sobre fraudes corporativas quando a campainha tocou. O entregador pediu assinatura. Eu assinei sem olhar direito. Não esperava nada. Não recebo presentes de família há uma década. A caixa era de papelão médio, fechada com fita adesiva marrom. No remetente, um nome que eu demorei para reconhecer: Marcelo Duarte, primo de 3º grau do meu pai. Morava no interior. Quase não tinha contato com a família. Abri a caixa na mesa da cozinha. O cheiro de papel antigo, de mofo leve, de passado guardado. Dentro, objetos embrulhados em jornal velho. Uma caixinha de música que tocava aquela valsa que a avó adorava. Um terço de madeira escura. Fotos em preto e branco de gente que eu não conhecia. E um urso de pelúcia. Aquele urso. Eu lembrava dele. Ficava na cabeceira da cama da avó. Era bege, com um laço vermelho no pescoço, meio desbotado pelo tempo. Ela dizia que ganhara do meu avô décadas atrás. Peguei o urso. Estava mais leve do que eu lembrava. Apertei. Senti algo estranho dentro. Algo que não era enchimento. Virei o urso. A costura das costas estava refeita. Linha diferente. Nó grosseiro. Feito às pressas ou com mãos trêmulas. Meu coração acelerou. Peguei uma tesoura pequena e abri os pontos devagar, devagar, como quem abre um envelope que pode mudar tudo. Dentro, embrulhado em plástico, um pendrive e um bilhete. O bilhete era da minha avó. Reconheci a letra trêmula, aquelas letras que dançavam na página nos últimos anos dela. Helena, procure as notas. Solange mexe onde não deve. Não confie. Guardei o que pude. Li 3 vezes. 4. 5. As palavras não mudavam. Minha avó tinha deixado isso para mim. Minha avó sabia de algo. Conectei o pendrive no notebook. As mãos tremiam. O cursor piscava na tela. 3 pastas. Áudios. Planilhas. Documentos. Cliquei em áudios. 7 arquivos, datados dos últimos 6 meses de vida dela. Coloquei o fone de ouvido. A voz da minha avó, fraca, mas firme. Hoje é dia 12 de agosto. Solange veio aqui de novo. Pediu para eu assinar uns papéis. Disse que era para renovar o plano de saúde. Mas eu vi o nome de uma associação que eu não conheço. Associação Renascer. Perguntei. Ela mudou de assunto rápido. Rápido demais. Outro áudio. A Helena não pegou aquele dinheiro. Eu sei que não. Ela não faria isso. Mas Solange sempre teve pressa. Sempre quis resolver tudo sozinha. Não sei se devo falar. Tenho medo de depender dela. Tenho medo de ficar sozinha. Senti um nó na garganta. Minha avó acreditava em mim. Ela acreditava e não conseguiu me defender. Não conseguiu porque tinha medo. Abri a pasta planilhas, Excel. Excel mal formatado, mas legível. Lançamentos financeiros, datas, valores, nomes. E lá estava, meu nome. Helena D.
Transferências de 5 mil, 3 mil, 7 mil reais. Transferências para a Associação Renascer. Datas que eu nem estava no estado. Datas em que eu estava cobrindo uma pauta em Minas Gerais. Meu nome sendo usado. Meu nome, minha identidade, minha reputação usada como laranja. Abri a pasta documentos, prints de tela, e-mails. Um e-mail com meu nome, mas um endereço que eu nunca criei. hduarte.contato.iprovedor.com. No e-mail, mensagens sobre doações, sobre movimentações da tal associação. Assinatura: Helena Duarte. Minha assinatura. Mal falsificada, mas suficiente para enganar quem quisesse acreditar. Quem criou isso? Quem teve acesso aos meus dados? Voltei às planilhas. Cruzei datas. Na noite da festa, no dia em que o dinheiro sumiu, houve uma transferência. 20 mil reais. Mesmo valor. Mesmo valor que sumiu do cofre da avó. Origem: conta corrente da avó. Destino: Associação Renascer. Autorizado por Helena D. Mas eu não autorizei nada. Eu não tinha acesso. Eu mal sabia que a avó tinha tanto dinheiro guardado. Respirei fundo. O cheiro de café frio da xícara esquecida na mesa me trouxe de volta. Olhei pela janela. São Paulo continuava barulhenta lá fora. Buzinas, vozes, vida seguindo. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Dentro de mim, a raiva que eu segurei por 10 anos começou a ferver diferente. Não era mais só raiva. Era certeza. Certeza de que eu tinha sido usada. Certeza de que alguém planejou isso. Certeza de que minha tia Solange estava no centro disso tudo. Mas eu precisava de mais. Precisava de provas incontestáveis. Precisava de algo que não pudesse ser negado, distorcido, esquecido. Anotei tudo. Imprimi as planilhas. Salvei os áudios em 3 lugares diferentes. Comecei a montar um mapa. Quem estava na festa? Quem tinha acesso ao quarto? Quem se beneficiou? A primeira prova real estava nas minhas mãos. A voz da minha avó, póstuma, mas clara, dizendo que Solange mexia onde não devia. Eu ia investigar isso como investigava qualquer história. Ia cruzar dados, buscar testemunhas, encontrar os furos na narrativa da tia. Porque 10 anos de silêncio me ensinaram uma coisa. Mentiras bem contadas só se sustentam até alguém decidir procurar a verdade. E eu tinha acabado de decidir. A virada que ninguém previu. Passei uma semana trancada em casa. Uma semana cruzando planilhas com extratos bancários, ouvindo os áudios da minha avó em loop, anotando cada detalhe que não se encaixava. Meu apartamento virou redação improvisada. Post-its coloridos na parede da sala. Linha do tempo impressa e colada com fita crepe. Fotos da festa que eu tinha guardado no celular, ampliadas na tela do computador. Cada rosto, cada posição, cada horário. O gosto de café frio voltou. Eu tomava uma xícara, esquecia, tomava outra. A geladeira ficou vazia. Pedi delivery e comi sem sentir sabor. Só números, só datas, só perguntas. Encontrei o primeiro furo na quarta-feira. Um e-mail da tal Associação Renascer enviado do endereço falso com meu nome. O IP do remetente estava registrado no cabeçalho. Usei uma ferramenta de rastreamento. O IP batia com a região do escritório da minha tia Solange. Ela tinha um escritório de contabilidade no Butantã. Anotei. IP comprova origem. E-mail falso enviado do escritório. Continuei. Cruzei as datas das transferências com a agenda pública da minha tia. Ela postava tudo nas redes sociais. Fotos no escritório, cafés com clientes, eventos. Cada postagem tinha data e hora. E as datas batiam. Batiam exatamente com os dias das movimentações suspeitas. Mas o ponto de virada veio na sexta-feira de noite. Ouvi o quarto áudio da avó. Ela estava nervosa.
A voz tremia mais. Hoje ouvi a Solange falando com o Rafael no telefone. Acharam que eu estava dormindo, mas eu ouvi. Ela disse: cadastra no nome da Helena. Usa o CPF que eu te passei. Ninguém vai desconfiar. A Helena já está queimada mesmo. Eu não acredito que minha própria filha... Não acredito. Rafael. Meu primo Rafael. Filho da tia Solange. Ele estava envolvido. Voltei às planilhas. Procurei movimentações assinadas por ele. Encontrei 3 transferências feitas de caixas eletrônicos diferentes. Uma no Tatuapé, outra em Pinheiros, outra na Vila Mariana, sempre em horários comerciais. Cruzei com as redes sociais dele. Rafael tinha postado stories nesses dias. Selfies em frente a prédios comerciais. Um deles eu reconheci. Prédio na Vila Mariana. Mesmo endereço do caixa eletrônico usado na transferência. Evidência circunstancial, mas forte. Forte o suficiente. Reconstruí a noite da festa. Hora por hora. Quem chegou quando? Quem entrou no quarto da avó? Quem teve acesso ao cofre? Minha tia Solange chegou atrasada. Entrou no quarto sozinha para pegar o chale. Ficou lá 12 minutos. Doze minutos. 12 minutos são suficientes para abrir um cofre que você conhece a combinação, retirar o dinheiro, fechar tudo de novo. O cofre era antigo. Combinação mecânica. Clique, clique, clique. Eu lembrava daquele som. A avó abria na frente da gente às vezes para guardar documentos. Solange ajudava. Solange sabia. Voltei aos e-mails falsos. Procurei cadastros. Associação Renascer tinha um CNPJ. Pesquisei na Receita Federal. Sócios: Solange Maria Duarte e Rafael Duarte Silva. Mãe e filho administrando uma associação fantasma que recebia transferências autorizadas com meu nome. Senti o sangue ferver. Senti raiva. Raiva pura, mas também alívio. Alívio porque finalmente eu tinha algo concreto. Mas ainda faltava uma peça. A prova definitiva. A prova que ninguém poderia negar. Lembrei de algo. O prédio do escritório da tia tinha câmeras. Prédios comerciais guardam gravações por tempo determinado. Já fazia 10 anos, mas eu precisava tentar. Liguei para o síndico do prédio. Me apresentei como jornalista, investigando fraudes. Pedi acesso a registros antigos. Ele disse que gravações de 10 anos atrás não existiam mais. Mas registros de entrada e saída no sistema digital existiam. Registros de quem usava as salas em determinados horários. Pedi as datas específicas, as datas das transferências fraudulentas. Ele me passou depois de eu assinar um termo. E lá estava. Solange Duarte e Rafael Duarte Silva, registrados no sistema no exato horário de 4 das 7 transferências. Registrados entrando na sala do escritório, usando os computadores, saindo minutos depois. Prova documental. Prova digital. Prova que conectava a presença física com ato digital. Organizei tudo num dossiê. Cronologia, planilhas, prints de IP, extratos, áudios da avó transcritos, comprovantes de presença no prédio, organograma da Associação Fantasma, 50 páginas. 50 páginas que desmontavam 10 anos de mentira. Sentei no sofá. Olhei para a parede cheia de post-its. Linha do tempo completa. Do dia da festa até hoje. Cada peça no lugar. Agora eu sabia. Sabia exatamente como tinham feito. Sabia quem tinha feito. Sabia porque tinham escolhido meu nome. Porque eu já estava marcada. Porque eu tinha entrado no quarto. Porque era fácil me culpar. Porque ninguém ia procurar mais fundo se a narrativa já estava pronta. Peguei o celular.
Olhei para os contatos bloqueados. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Era hora de convocar uma reunião. Era hora de colocar todos numa sala e apresentar a verdade. A verdade que ninguém quis ouvir. A verdade que eu levei 10 anos e um pendrive escondido num urso de pelúcia para encontrar. Escrevi a mensagem, curta, direta. Domingo, 15 horas, casa dos pais. Todos presentes. Vou apresentar provas sobre o que aconteceu há 10 anos. Quem tiver coragem de ouvir, apareça. Enviei para minha mãe. Ela não me bloqueara no WhatsApp, só parara de responder. Mensagem entregue. 2 marcações azuis. Lida. Nenhuma resposta. Mas eu não precisava de resposta. Eu só precisava que eles estivessem lá. Porque dessa vez, ninguém ia me calar. Como se fabrica uma mentirosa. Fabricar uma mentirosa é mais fácil do que parece. Você não precisa de provas, precisa de repetição. Passei o sábado relembrando as frases que viraram verdade. As frases que ouvi de terceiros, que li em mensagens indiretas, que senti no ar toda vez que esbarrava com alguém da família em algum lugar público. A Helena sempre foi meio estranha com dinheiro. Quem disse isso primeiro? Minha tia Solange, claro. Ela plantou a semente 2 anos antes da festa, num almoço de domingo. Comentou que eu tinha pedido dinheiro emprestado para pagar a faculdade. Verdade. Mas ela torceu. Disse que eu era meio perdulária. Disse que eu vivia reclamando de estar apertada. Mentira. Mas ninguém contestou. Ela sempre foi diferente, meio distante. Essa foi minha prima, filha de outra tia. Ela disse isso no grupo da família semanas depois da festa. Eu li antes de ser bloqueada. Distante? Eu morava em São Paulo, trabalhava. Não podia estar em todo almoço, toda festa, todo churrasquinho de fim de semana. Mas isso virou. Distante. Virou. Desinteressada pela família. Virou. Suspeita. Jornalista ganha tão pouco, né? Essa doeu, porque veio do meu próprio pai. Ele disse isso para minha mãe. Eu ouvi atrás da porta na festa, minutos antes do cofre ser aberto. Ele não sabia que eu estava ali. Ele só comentou. Mas o comentário virou justificativa. Virou. Ela precisava de dinheiro. Virou. Ela tinha motivo. Mapeei tudo. Quem começou cada narrativa? Quem amplificou? Quem lucrou com minha reputação destruída? Solange começou. Rafael amplificou. Minha irmã Camila não defendeu. Meus pais ficaram em silêncio. Silêncio que valida. Silêncio que condena. E eu neguei. Neguei com desespero. E desespero parece culpa quando ninguém quer ouvir. Montei um segundo dossiê, esse mais psicológico. Cronologia da difamação. Mensagens antigas que eu tinha printado antes de ser bloqueada. Comentários indiretos. Frases que pareciam inocentes, mas construíam uma imagem. Solange era mestre nisso. Ela nunca me acusou diretamente. Nunca disse, a Helena pegou o dinheiro. Ela só levantava dúvidas, só fazia perguntas. Quem mais estava no quarto? Quem mais tinha acesso? Será que a Helena estava precisando muito? Perguntas que outros respondiam. Perguntas que fabricavam consenso. Continuei o dossiê. Agora a parte técnica. Os áudios da avó, transcritos palavra por palavra. As planilhas da Associação Fantasma, com destaque para cada movimentação em meu nome. Os prints dos e-mails falsos. Os logs de IP mostrando que os e-mails partiram do escritório da tia. Os registros de entrada e saída do prédio, com Rafael presente nos horários exatos das transferências fraudulentas. Organizei tudo em seções. Contexto, narrativa falsa. Provas da fraude. Beneficiários, linha do tempo, danos causados.
50 páginas viraram 80, 80 páginas viraram 100. Incluí jurisprudência, casos parecidos, apropriação indébita, uso indevido de identidade, danos morais por difamação familiar. Isso não era só sobre provar inocência, era sobre mostrar crime. Crime deliberado, planejado, executado por uma mãe e um filho que usaram meu nome como escudo. Guardei tudo num pendrive, fiz 3 cópias. Uma ficou comigo. Uma enviei para um advogado que eu conhecia de uma pauta antiga. Uma guardei em lugar seguro. Porque se algo desse errado, se tentassem apagar, destruir, negar, eu tinha backups. Backups que garantiam que a verdade não sumisse de novo. Dormi mal na noite de sábado. Sonhei com a festa. Sonhei com o cofre aberto. Sonhei com a voz da minha avó dizendo que acreditava em mim, mas não conseguiu me defender. Acordei com gosto de café frio na boca. Olhei para o teto. Domingo. Hoje era domingo. Hoje era o dia. Tomei banho demorado. Me arrumei. Calça preta, blusa branca, cabelo preso. Profissional, não emocional. Eu precisava aparecer no controle, porque 10 anos de humilhação poderiam me fazer chorar, gritar, desabar. Mas hoje não. Hoje era dia de apresentar fatos. Peguei o notebook, o pendrive. O dossiê impresso numa pasta organizada. Saí de casa às 14h. Trânsito tranquilo. São Paulo estranhamente calma para um domingo. Cheguei na casa dos meus pais 14h45. O portão estava aberto. Estacionei na rua. Respirei fundo. Segurei a pasta contra o peito. O coração batia rápido, rápido demais. Mãos suando. Boca seca. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela olhou para mim. Olhou como quem vê fantasma, ou como quem vê culpada voltando para a cena do crime. Não disse oi. Não sorriu. Só abriu espaço para eu entrar. A sala estava cheia. Meu pai sentado no sofá. Minha irmã na poltrona. Minha tia Solange na cadeira perto da janela. Rafael do lado dela. Alguns primos nas pontas. Até minha mãe, que abriu a porta, se posicionou longe. Ninguém falou. Ninguém cumprimentou. Só me olharam. Coloquei a pasta na mesa de centro. Conectei o notebook na TV. Fiquei de pé, de frente para todos. Respirei fundo e disse: Obrigada por virem. Eu sei que 10 anos é muito tempo. Mas hoje vocês vão ouvir o que não quiseram ouvir naquela festa. E ninguém interrompe até eu terminar. Combinado? Silêncio. Solange cruzou os braços. Rafael olhou para o chão. Meu pai assentiu levemente. Minha mãe se sentou tremendo. Comecei. A reunião que parou o domingo. A sala cheirava a café fresco e desconforto. O tipo de desconforto que faz as pessoas mexerem nas cadeiras, cruzarem e descruzarem as pernas, olharem para qualquer lugar, menos para quem está falando. Mas eu estava falando. E ninguém ia me parar. Abri o dossiê na primeira página projetada na TV. Título em letras grandes. 10 anos de mentira. Como meu nome foi usado para fraudar minha avó. Solange fungou. Um fungar de desprezo. Eu ignorei. Slide. 1. Foto da festa de 80 anos da avó. Todos sorrindo. Bolo. Balões. Felicidade que acabaria em horas. Falei. Março de 2015. Festa da avó. 20 mil reais somem do cofre dela. Eu sou acusada sem prova. Sou cortada da família sem direito à defesa. 10 anos depois, encontro um pendrive escondido num urso de pelúcia. Um pendrive que a avó deixou para mim. E esse pendrive muda tudo. Slide 2. Foto do urso. Foto da costura refeita. Foto do pendrive. Alguns primos se entreolharam. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai franziu a testa. Solange continuou de braços cruzados, mas o maxilar ficou tenso. Slide 3. Transcrição do primeiro áudio da avó. Li em voz alta, cada palavra.
A voz da avó dizendo que Solange mexia onde não devia. Dizendo que ela desconfiava, dizendo que eu não tinha pegado aquele dinheiro. O silêncio na sala mudou. Não era mais desconforto, era choque. Minha irmã Camila se inclinou para a frente. Espera, a avó deixou isso? Respondi. Deixou. 7 áudios, gravados nos últimos meses de vida dela. Ela sabia que algo estava errado, e ela sabia que eu era inocente. Solange interrompeu, voz alta, irritada. Isso é mentira. Você editou esses áudios. Qualquer pessoa pode fazer isso hoje em dia. Eu esperava por isso. Slide 4. Análise forense de áudio. Laudos técnicos provando que os arquivos não foram editados. Metadados originais preservados. Data de criação batendo com o período em que a avó estava viva. Continue. Eu enviei os áudios para análise pericial independente, laudo anexado, nenhum indício de edição, voz autenticada, metadados intactos. Solange ficou pálida. Rafael mexeu no celular, nervoso. Slide 5. Planilhas da Associação Renascer. Expliquei. Associação Renascer. CNPJ registrado. Sócios: Solange Maria Duarte e Rafael Duarte Silva. Entre 2014 e 2016, essa associação recebeu transferências bancárias no valor total de R$ 85 mil. Origem: conta corrente da minha avó. Autorização: Helena D., ou seja, eu. Projetei as planilhas, nome a nome, data a data, valor a valor. Rafael levantou. Eu não sabia de nada disso. Solange puxou o braço dele. Senta, Rafael. Slide 6. E-mails falsos com meu nome. Endereço que eu nunca criei. Mensagens autorizando transferências. Assinaturas falsificadas. Mostrei tudo, um e-mail por vez. Destaquei os IPs dos remetentes, todos batendo com o escritório da tia Solange. Minha mãe começou a chorar baixinho. Meu pai cobriu o rosto com as mãos. Slide 7. Registros de presença no prédio comercial onde o escritório da tia funcionava. Rafael Duarte Silva registrado no sistema de entrada e saída nos horários exatos das transferências. 4 de 7 datas. Coincidência? Não. Rafael ficou vermelho. Minha mãe me pediu para buscar documentos. Eu só subi lá, peguei o que ela pediu e saí. Eu olhei para ele, olhei fundo. Buscar documentos ou fazer transferências fraudulentas usando meu nome? Ele não respondeu. Slide 8. Cronologia da noite da festa. Linha do tempo detalhada. Tia Solange chegou atrasada. Entrou no quarto da avó sozinha. 12 minutos dentro do quarto. Cofre aberto logo depois. Dinheiro sumido. Narrativa contra mim começou na mesma hora. Falei devagar. 12 minutos. 12 minutos são suficientes para abrir um cofre que você conhece a combinação. Retirar 20 mil reais, fechar tudo e voltar para a sala. E naquela noite, só uma pessoa entrou no quarto sozinha antes do dinheiro sumir. Tia Solange. Solange levantou, voz trêmula de raiva. Você está me acusando na frente de toda a família? Você que sempre foi problemática, sempre teve inveja de mim, sempre quis me derrubar? Eu não levantei a voz. Respondi calma. Eu não estou acusando. Eu estou apresentando provas, e as provas falam por si. Slide 9. Transferência de 20 mil reais da conta da avó para a Associação Renascer. Data: 15 de março de 2015, mesmo dia da festa, autorizada por Helena D. às 21h17, horário em que eu já tinha saído da casa, horário em que só quem estava lá ainda poderia ter feito isso. Mostrei o comprovante, destaquei o horário, destaquei o IP de origem, IP do escritório da tia. A sala explodiu. Camila gritou. Mãe, você sabia disso? Minha mãe balançou a cabeça, chorando. Eu não sabia de nada, eu juro que não sabia. Meu pai levantou, caminhou até a janela, voz baixa, quebrada. Solange,
Me diz que isso não é verdade. Solange tentou falar, mas a voz saiu fraca. Eu só tentei proteger a herança da família. A Helena estava sempre pedindo dinheiro. Eu achei que se eu criasse uma associação, se eu guardasse o dinheiro da mamãe. Eu interrompi. Voz firme. Proteger? Você roubou? E me usou como bode expiatório. Você destruiu minha reputação, me isolou da família, me tirou a chance de me despedir da minha avó. Tudo para encobrir fraude. Solange sentou de novo, rosto nas mãos. Rafael ao lado, imóvel. Slide 10. Último áudio da avó. Transcrição na tela. Apertei play. A voz da minha avó encheu a sala. Eu devia ter falado antes. Devia ter protegido a Helena, mas tive medo. Medo de ficar sozinha. Medo que a Solange parasse de cuidar de mim. Mas eu sei. Eu sempre soube. A Helena é inocente. E se alguém encontrar isso, eu quero que saibam. Eu acredito nela. O áudio terminou. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Só o som das respirações pesadas e do choro contido da minha mãe. Fechei o notebook. Olhei para cada um deles. Eu trouxe as provas. Agora vocês decidem o que fazer com elas, porque eu já decidi. Na segunda-feira, entro com processo por danos morais, apropriação indébita e uso indevido de identidade. Contra Solange Maria Duarte e Rafael Duarte Silva. E eu vou ganhar. Peguei minha pasta, me virei para sair, mas antes olhei para minha mãe. 10 anos, mãe. 10 anos você deixou que me tratassem como criminosa. Espero que valha a pena carregar isso. Saí da casa. A porta bateu atrás de mim. Entrei no carro, mãos tremendo, coração acelerado, mas pela primeira vez em 10 anos, eu sentia algo diferente. Eu sentia justiça começando a ser feita. Capítulo 6. A prova que cala qualquer sala. Eu sabia que eles iam tentar me contatar. Sabia que a reunião não terminava ali. Cheguei em casa e larguei a pasta na mesa. O celular vibrou. Uma vez, 2, 3. Mensagens entrando sem parar. Minha irmã Camila. Helena, por favor, atende. A gente precisa conversar. Minha mãe. Filha, eu não sabia. Você acredita em mim? Um número desconhecido. Rafael. A gente pode conversar? Eu juro que não sabia de tudo. Ignorei. Ignorei porque ainda faltava a prova final. A prova que eu segurei de propósito para o próximo capítulo dessa história. Segunda-feira de manhã. Advogado. Escritório no centro de São Paulo. Dr. Marcelo Andrade, especialista em crimes contra patrimônio e difamação familiar. Entreguei o dossiê completo. Ele leu em silêncio por 40 minutos. Levantou a cabeça, tirou os óculos e disse: Isso é um caso de manual. Você tem tudo. Áudios, planilhas, IPs, registros de presença. Mas tem uma coisa que vai selar isso de vez. Ele pegou o telefone. Ligou para um contato no departamento de TI forense. Explicou o caso. Pediu análise complementar dos logs de IP cruzados com câmeras de segurança do prédio comercial. 2 dias depois, quarta-feira, recebi o laudo pericial complementar. As câmeras do prédio onde ficava o escritório da tia tinham sido mantidas por uma empresa de segurança terceirizada. E essa empresa, por questão contratual, guardava backups de gravações por 12 anos. 12 anos. As gravações existiam. Voltei ao escritório do advogado. Ele abriu os arquivos de vídeo no computador. Data: 15 de março de 2015, 21h10. Câmera do corredor do quarto andar. Porta do escritório da Solange Duarte Contabilidade. Rafael entra. Sozinho. Olha para os lados. Entra na sala. Luz acende. Sombra através da porta de vidro fosco. Ele está em frente ao computador. 21h17. Exato horário da transferência de R$20 mil. 21h22. Rafael sai da sala. Tranca a porta. Desce as escadas. Dr. Marcelo pausou o vídeo. Isso é prova irrefutável.
Rafael estava fisicamente na sala no momento exato da transação. E o IP de origem da transação é o mesmo do escritório. Ele avançou para outra data, 3 semanas depois. Outra transferência, Rafael novamente. Mesma sequência. Entra, liga o computador, sai. Quinta transferência fraudulenta. Mesma câmera. Mas dessa vez Rafael não está sozinho. Solange entra com ele. Eles conversam. Ela aponta para o computador. Ele senta e digita. Ela fica em pé atrás dele, observando. Depois de 5 minutos, ambos saem. Luz apaga. Dr. Marcelo salvou tudo. Com isso, não há defesa possível. Presença física, coincidência temporal, IP rastreado, movimentação bancária comprovada. É crime. Processos foram protocolados. 3 ações simultâneas. Danos morais contra Solange e Rafael. Apropriação indébita contra ambos. Uso indevido de identidade contra ambos. Pedido de bloqueio de bens da Associação Renascer. Pedido de quebra de sigilo bancário. Pedido de indisponibilidade de contas pessoais de Solange e Rafael. Justiça aceitou tudo. Liminar concedida. Bens bloqueados. Contas congeladas. Citação para defesa enviada. Rafael foi o primeiro a ceder. Quinta-feira à noite, ele me ligou. Voz desesperada, chorando, implorando para conversarmos pessoalmente. Aceitei. Mas no escritório do advogado, com testemunhas, sem espaço para manipulação. Sexta-feira. Rafael chegou acompanhado de um advogado de defesa. Ele estava devastado. Olheiras. Mãos tremendo, voz fraca. Ele começou. Helena, eu sinto muito mesmo. Minha mãe me convenceu de que era só uma reorganização das contas da avó. Ela disse que você tinha autorizado, ela disse que era tudo legal. Eu não acreditei, respondi. Rafael, você é contador, você sabe reconhecer fraude, você sabia o que estava fazendo. Ele baixou a cabeça. Eu sabia, Deus, eu sabia, mas ela é minha mãe, e eu estava desempregado. Ela me prometeu parte do dinheiro. Eu precisava. O advogado dele interveio. Propôs acordo. Rafael deporia contra Solange. Assumiria participação como cúmplice sob coação familiar. Devolveria a parte que recebeu. Se comprometeria a testemunhar em juízo. Em troca, pena reduzida. Prestação de serviços comunitários. Multa ao invés de prisão. Dr. Marcelo olhou para mim. Decisão sua. Pensei. Pensei na dor de 10 anos. Pensei na avó. Pensei na justiça que ela queria. Aceitei o acordo, mas com condições. Rafael devolveria todo o dinheiro que recebeu. Confessaria publicamente no grupo da família. E nunca mais tentaria contato comigo. Ele aceitou. Assinou o termo. No mesmo dia, transferiu R$62 mil para uma conta bloqueada pelo juízo. Postou no grupo da família uma mensagem confessando tudo. A mensagem dizia: Eu participei da fraude contra a Helena. Usei o nome dela para movimentar dinheiro da avó para uma associação falsa da minha mãe. Helena é inocente. Sempre foi. Peço perdão a todos que acreditaram na mentira que ajudei a criar. O grupo explodiu. Mensagens não paravam. Perguntas, indignação, pedidos de explicação. Mas eu não estava mais no grupo. E não queria estar. Solange tentou uma última cartada. Mandou uma carta através do advogado dela. Carta vitimizando-se, dizendo que estava em depressão, que tinha medo de perder tudo, que só queria proteger a herança da família. Dr. Marcelo rasgou a carta na minha frente. Ela vai perder, e vai perder feio. O processo seguiu rápido, com Rafael depondo contra ela, com os vídeos, com os logs, com tudo documentado. Solange não tinha defesa. A audiência de conciliação foi marcada. Ela não compareceu. Advogado dela pediu adiamento. Negado. Revelia declarada. Sentença saiu em 3 meses.
condenação por apropriação indébita, estelionato, uso indevido de identidade e danos morais. Pena: 3 anos e 8 meses em regime semiaberto, conversível em prestação de serviços e pagamento de multa. Indenização a mim: R$ 200 mil por danos morais. Devolução integral dos R$ 85 mil desviados da conta da avó a serem repassados aos herdeiros legítimos. Bloqueio definitivo da Associação Renascer. CNPJ cancelado. Bens leiloados para cobrir dívidas. Justiça feita. Justiça. Justiça que demorou 10 anos, mas chegou. Meu pai me ligou na noite da sentença. Voz embargada. Helena, eu sinto muito. Eu devia ter acreditado em você desde o começo. Minha mãe mandou mensagem. Você pode me perdoar um dia? Camila apareceu na minha porta sem avisar, chorando, pedindo desculpas. Eu ouvi todos. Ouvi, mas não esqueci. Porque 10 anos de dor não se apagam com pedidos de desculpa. 10 anos de solidão não se curam com arrependimento tardio. Mas eu estava disposta a reconstruir. Com limites, com verdade, com respeito. Porque a verdade que ninguém queria ouvir, finalmente, tinha sido ouvida, e provada, e reconhecida. E isso ninguém mais podia tirar de mim. Justiça com limites. Justiça não é vingança. Aprendi isso. Justiça é reconhecimento, é restauração, é limite claro entre quem errou e quem sofreu. O dinheiro da indenização caiu na minha conta numa quinta-feira. R$ 200 mil. Eu olhei para o extrato e não senti alegria. Senti vazio, porque nenhum valor compra 10 anos de volta. Mas o dinheiro tinha propósito. Usei parte para saldar dívidas antigas, parte para reformar o apartamento. E parte eu guardei para um projeto que a avó teria amado. Rafael cumpriu o acordo. Ele devolveu os R$ 62 mil, depôs contra Solange em juízo. Testemunhou sobre como ela planejou tudo. Como ela conseguiu meu CPF através de documentos antigos da família. Como ela criou o e-mail falso. Como ela instruiu cada transferência. Ele chorou no depoimento. Disse que se arrependia. Disse que a pressão da mãe era insuportável. Disse que precisava do dinheiro porque estava quebrado. O juiz não teve pena. Condenou ele a 800 horas de serviço comunitário. Multa de R$ 50 mil. Proibição de exercer cargos de gestão financeira por 5 anos. Rafael aceitou tudo. Ele me mandou uma última mensagem antes de bloquear meu número, como combinado. Eu sei que não posso pedir perdão, mas obrigado por não ter me destruído completamente. Não respondi. Apenas arquivei. Solange perdeu tudo. O escritório fechou. A associação falsa foi dissolvida. Os bens dela foram leiloados para cobrir as indenizações. Ela tentou recorrer. Recurso negado. Tentou alegar insanidade temporária. Laudo psiquiátrico a considerou plenamente capaz. Ela cumpriria pena em regime semiaberto, trabalho comunitário durante o dia, recolhimento noturno e pagamento parcelado da indenização pelos próximos 10 anos. 10 anos. 10 anos como os que ela me tirou. Mas a parte mais difícil não foi lidar com Solange ou Rafael. Foi lidar com quem ficou, com quem pediu perdão. Com quem queria voltar. Minha mãe Lúcia foi a primeira. Ela apareceu na minha porta num sábado de manhã. Trazia bolo de fubá, o mesmo bolo da festa de 10 anos atrás. O cheiro me atingiu como soco. Ela disse: "Eu sei que não mereço, mas posso entrar?" Deixei. Sentamos na cozinha. Ela colocou o bolo na mesa. Eu não cortei. Só olhei. Ela começou: "Helena, eu errei. Errei muito. Eu tinha medo da Solange. Ela sempre foi mais forte que eu, mais decidida.
E quando ela plantou aquela dúvida sobre você, eu quis acreditar em você, mas todo mundo estava tão certo. Interrompi. Mãe, todo mundo estava certo ou você escolheu o lado mais fácil? Ela chorou. Chorou alto, chorou desesperada. Eu escolhi o lado mais fácil, eu admito. Eu não tive coragem de te defender porque isso significaria ir contra a família inteira. E eu sou covarde e egoísta. Respirei fundo. Respirei fundo porque raiva não resolve. Raiva só corrói. Disse: Mãe, eu aceito seu pedido de desculpas, mas isso não apaga o que aconteceu. Eu estou disposta a reconstruir nossa relação, mas com limites, sem pressão, sem expectativa de que tudo vai voltar a ser como antes, porque não vai. Ela assentiu, enxugou as lágrimas. Eu entendo, e eu aceito qualquer limite que você colocar. Começamos devagar. Um café a cada 15 dias, conversas curtas, assuntos leves, sem mencionar o passado, a não ser que eu trouxesse o tema. Meu pai Arnaldo demorou mais. Ele não conseguia olhar para mim. Vergonha que paralisa. Quando finalmente veio, ele trouxe apenas silêncio. Sentou na minha sala e ficou calado por 10 minutos. Depois disse: Eu fui o pior de todos, porque eu sou seu pai, e pais deveriam proteger, e eu te abandonei. Não discordei, porque era verdade. Ele continuou: Não sei se você pode me perdoar, mas eu quero tentar ser pai de novo, se você deixar. Olhei para ele, para o homem que me criou, para o homem que me excluiu, para o homem que agora implorava por segunda chance. Disse: Pai, eu vou deixar, mas você vai ter que provar. Não com palavras, com presença, com ações, com defesa quando eu precisar, entendeu? Ele assentiu. Pela primeira vez em 10 anos, ele me abraçou. E eu deixei. Camila foi diferente. Ela chegou com raiva de si mesma. Raiva que eu reconheci porque já senti. Ela disse: Eu era sua irmã, Helena. E eu simplesmente acreditei. Acreditei porque era mais fácil. Porque a tia Solange era convincente. Porque eu não quis investigar. E você sofreu por isso. Respondi: Você sofreu também. De um jeito diferente, mas sofreu. Você perdeu uma irmã por 10 anos porque escolheu conforto no lugar de verdade. Ela baixou a cabeça. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe logo. Mas eu quero tentar. Quero ser a irmã que eu devia ter sido. Demos pequenos passos. Mensagens curtas, encontros rápidos, construindo confiança tijolo por tijolo. Os outros membros da família reagiram diferente. Alguns sumiram, envergonhados. Outros tentaram se justificar, dizendo que não sabiam de nada. Outros pediram desculpas genéricas, vazias, só para aliviar a própria consciência. Eu aceitei o que era genuíno. Rejeitei o que era performático. Porque 10 anos me ensinaram a reconhecer verdade. E me ensinaram que nem todo pedido de desculpas merece ser aceito. Um mês após a sentença, recebi um e-mail de um advogado diferente. Representando o espólio da minha avó. Dentro do e-mail, um anexo, mais um áudio que nem eu sabia que existia, guardado em outro pendrive, encontrado entre os pertences dela que ainda estavam sendo catalogados. Abri o arquivo com mãos tremendo. Era a voz da avó, mais fraca, gravado poucos dias antes dela morrer. Helena, minha neta, se você está ouvindo isso, é porque eu não tive coragem de te procurar em vida. E eu sinto muito. Sinto muito por ter sido fraca. Sinto muito por ter deixado que te isolassem. Eu sabia. Sempre soube que você não pegou aquele dinheiro, mas eu tinha medo. Medo de confrontar a Solange. Medo de perder o cuidado dela. Medo de morrer sozinha. E por causa do meu medo, você foi punida.
Você foi punida por algo que não fez, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas eu quero que você saiba, eu sempre acreditei em você. Sempre. E eu deixei esses pendrives para que a verdade viesse à tona, para que você pudesse se defender. Para que você soubesse que, mesmo que eu não tenha tido coragem em vida, eu tentei proteger você na morte. Eu te amo, minha neta, e espero que um dia você possa me perdoar também. O áudio terminou. Eu chorei. Chorei. Chorei por tudo que não foi dito, por tudo que poderia ter sido diferente, por tudo que o medo destruiu. Mas também chorei de alívio, porque a avó acreditava, porque mesmo fraca, mesmo com medo, ela deixou as provas, ela deixou a verdade. Decidi honrar isso. Decidi criar algo que fizesse sentido. Usei parte da indenização para criar uma bolsa de estudos em nome da minha avó. Bolsa para jovens jornalistas investigativos. Jovens que querem encontrar verdades escondidas. Jovens que não têm medo de mexer onde dói. A primeira turma de bolsistas foi anunciada 3 meses depois. 5 estudantes. 5 histórias de coragem. E no evento de lançamento, na mesa principal, uma foto da minha avó. E ao lado, uma placa, Maria Duarte, em memória de quem acreditou na verdade, mesmo quando não teve coragem de dizê-la em voz alta. Minha mãe estava lá, meu pai também, Camila sentada ao meu lado. Alguns primos que genuinamente pediram desculpas, mas Solange não, Rafael não, e nem precisavam estar, porque justiça não é incluir todo mundo. Justiça é reconhecer quem merece estar. E finalmente, depois de 10 anos, eu sabia exatamente quem merecia minha confiança. E quem não merecia nunca mais ter meu tempo. O pedido que a avó não conseguiu fazer em vida. O áudio póstumo da minha avó mudou algo dentro de mim. Não foi raiva, não foi alívio, foi compreensão. Compreensão de que pessoas falham, mesmo as que amamos, mesmo as que nos amam. Elas falham porque têm medo, porque são humanas, porque a coragem nem sempre aparece quando precisamos dela. Passei uma semana ouvindo aquele áudio, 1, 2, 10 vezes. A voz dela dizendo que acreditava em mim, mas não conseguiu me defender. A voz dela pedindo perdão por uma covardia que custou 10 anos da minha vida. E eu percebi algo. Percebi que guardar raiva da avó não fazia sentido, porque ela tentou consertar, do jeito que conseguiu, com os recursos que tinha. Ela deixou os pendrives, ela gravou os áudios, ela plantou as sementes da verdade. E essas sementes germinaram. Demorou. Mas germinaram. Decidi fazer algo que ela teria querido, algo maior que mágoa. A bolsa de estudos em nome dela foi só o começo. Mas eu queria mais. Queria que a história dela e minha, servisse para alguma coisa. Para alertar, para ensinar, para impedir que outras famílias fizessem o mesmo. Escrevi um artigo longo, detalhado, sobre manipulação familiar. Sobre como reputações são destruídas com sussurros. Sobre como mentiras bem plantadas crescem mais rápido que verdades. Publiquei numa revista de jornalismo investigativo. O artigo viralizou. Compartilhamentos, comentários, mensagens de gente que passou por situações parecidas. Gente que foi isolada, gente que foi acusada sem prova, gente que levou anos para se recuperar. Uma dessas mensagens veio de uma mulher chamada Beatriz. Ela tinha 42 anos. Tinha sido acusada de roubar joias da mãe, isolada por 8 anos. Até que a verdadeira ladra, uma prima, foi pega em flagrante tentando vender as peças. Beatriz me escreveu: "Seu artigo me fez chorar.
Porque eu pensei que era só comigo. Pensei que eu era fraca por não conseguir superar. Mas não é fraqueza, é trauma. Obrigada por colocar isso em palavras. Respondi. Conversamos, trocamos histórias e percebi que havia um padrão. Sempre havia alguém que lucrava com a mentira. Sempre havia alguém que plantava a narrativa. Sempre havia uma família inteira que escolhia conforto no lugar de investigação. Decidi fazer mais. Montei um grupo de apoio online para vítimas de difamação familiar. Para gente que foi isolada injustamente. Para gente que precisava saber que não estava sozinha. O grupo cresceu rápido. Em 2 meses, 300 pessoas. Histórias de dor, mas também histórias de recuperação, de provas encontradas, de verdades expostas, de justiça alcançada. E no meio disso tudo, minha relação com a família foi se reconstruindo. Devagar, com tropeços, mas se reconstruindo. Minha mãe começou a ir na terapia. Ela me contou numa das nossas conversas de café. Disse que precisava entender por que foi tão passiva, por que escolheu silêncio no lugar de defesa. Meu pai voltou a me ligar. Não todo dia, mas uma vez por semana. Ligações curtas. Oi, filha, só queria saber como você está. Simples, mas presente. Camila se tornou minha maior defensora. Ela postou no grupo da família, naquele grupo que me expulsou 10 anos atrás, um pedido público de retratação. Disse que tinha falhado comigo. Disse que todos tinham falhado. Disse que era hora de admitir isso publicamente. Alguns parentes reagiram bem, pediram desculpas, pediram para me adicionar de volta. Outros ficaram em silêncio. Silêncio que diz mais que palavras. E teve quem tentou minimizar. Ah, mas já passou, né? Vamos deixar para trás. Como se 10 anos de dor pudessem ser deixados para trás com uma frase. Eu não voltei para o grupo. Não precisava. Tinha construído minha própria rede, de gente que me apoiava. De gente que não precisava de prova para acreditar. De gente que estava lá porque queria, não porque era obrigada por laços de sangue. 3 meses após a sentença de Solange, recebi uma notificação. Ela queria me encontrar, mediado por assistente social, para buscar reconciliação. Ri de nervoso. Reconciliação? Com quem planejou minha destruição? Discuti com o Dr. Marcelo, meu advogado. Ele disse: você não é obrigada, mas às vezes ouvir o que a pessoa tem a dizer traz fechamento. Pensei muito e aceitei, mas com condições. Encontro único, presença de testemunhas, gravação autorizada e sem promessas de perdão. O encontro aconteceu numa sala do fórum, neutra, fria. Solange estava diferente, magra, cabelo grisalho, olheiras fundas, roupa simples. Ela se sentou na minha frente. Não conseguiu me olhar nos olhos. Começou. Helena, eu sei que nada que eu diga vai mudar o que eu fiz, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Eu me arrependo todos os dias. Esperei. Não falei nada. Ela continuou. Eu estava com medo de perder tudo. O escritório estava quebrando. Eu tinha dívidas. E quando vi que a mamãe tinha aquele dinheiro guardado, eu pensei que poderia pegar emprestado, que poderia devolver depois. Mas aí você entrou no quarto. E eu pensei, se eu te culpar, ninguém vai investigar. E deu certo, até que não deu mais. Respirei fundo. Você destruiu minha vida para salvar a sua. Ela assentiu. Eu destruí, e eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu sei o que eu fiz, e que eu vou carregar isso para sempre. Levantei. Olhei para ela pela última vez. Tia Solange, eu não te perdoo. Não agora. Talvez nunca. Mas eu também não vou carregar ódio, porque ódio só me machuca. Então eu escolho indiferença.
Você não existe mais na minha vida, e isso é o máximo de paz que eu posso te dar. Saí da sala. Não olhei para trás. Senti um peso sair dos ombros. Não era perdão, era libertação. Voltei para casa. Abri o notebook, reli o último áudio da minha avó e escrevi para ela. Escrevi uma carta que nunca seria lida, mas que precisava ser escrita. Vó, eu te perdoo. Perdoo por você não ter tido coragem. Perdoo porque você fez o que conseguiu. E isso foi suficiente. Você me deixou as armas para lutar. E eu lutei. E venci. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por guardar a verdade. Descanse em paz. Eu estou bem agora. Imprimi a carta. Guardei junto com a foto dela na bolsa de estudos. E senti, pela primeira vez em 10 anos, que o ciclo tinha se fechado. Não com final feliz de conto de fadas, mas com final real, com justiça, com limites, com verdade. E isso era mais do que suficiente. A verdade que ninguém queria ouvir. 6 meses depois da sentença, a vida encontrou um novo ritmo. Não o ritmo de antes, nunca seria, mas um ritmo próprio. Um ritmo construído em cima de verdade, não de aparência. O grupo da família tentou me adicionar de volta. Eu recusei, mas educadamente. Firme. Disse que não precisava mais daquele espaço, que tinha construído meu próprio círculo. Alguns entenderam. Outros ficaram ofendidos, como se eu devesse algo a eles, como se eu devesse gratidão por finalmente acreditarem em mim depois de uma década. Mas eu não devia nada. E essa foi a maior lição. Você não deve perdão a quem te machucou. Você não deve presença a quem te excluiu. Você escolhe quem fica. Rafael cumpriu o acordo. Terminou as 800 horas de serviço comunitário. Pagou a multa. Nunca mais tentou contato. Ouvi por terceiros que ele se mudou para outro estado. Recomeçou a vida longe da sombra da mãe. Parte de mim sentiu pena dele. Parte de mim achou justo. As duas coisas podem coexistir. Solange cumpre pena até hoje. Regime semiaberto. Trabalha durante o dia numa cooperativa de reciclagem. Recolhe à noite. Paga a indenização em parcelas que vão durar anos. Ouvi que ela se converteu, que frequenta cultos religiosos, que pede perdão a Deus. Não sei se Deus perdoou. Eu escolhi não carregar essa questão. Ela não é mais problema meu. Minha mãe Lúcia melhorou. A terapia ajudou. Ela aprendeu a dizer não. Aprendeu a questionar narrativas. Aprendeu tarde que silêncio também machuca. Nos encontramos 2 vezes por mês. Almoços tranquilos, conversas sobre trabalho, sobre o grupo de apoio que criei, sobre receitas antigas da avó que ela tenta refazer. Ela não tenta apressar as coisas, não tenta forçar intimidade, respeita meu tempo. E isso eu valorizo. Meu pai Arnaldo voltou a ser presença, não o pai perfeito, mas o pai real. Ele liga, pergunta se preciso de algo. Aparece sem avisar só para tomar café. E quando alguém da família distante faz comentário sobre o passado, ele corta, defende, como deveria ter feito 10 anos atrás. Não apaga o que passou, mas reconstrói o que ainda pode ser. Camila virou minha aliada. Ela entende que reconstruir confiança leva tempo. Ela não cobra, não pressiona, só está lá. E quando eu preciso, ela aparece. Fomos juntas ao túmulo da avó pela primeira vez desde o enterro. Levamos flores, limpamos a lápide, ficamos em silêncio por um tempo. Camila disse: "Ela estaria orgulhosa de você." Respondi: "Ela estaria envergonhada dela mesma, mas também aliviada, porque a verdade finalmente saiu." Camila assentiu. Verdade sempre sai. A gente só esquece disso quando é inconveniente. Rimos. Um riso amargo, mas riso. O grupo de apoio online cresceu.
Hoje tem mais de 1000 pessoas. Gente de todo o Brasil. Gente com histórias parecidas. Gente que encontrou força em saber que não estava sozinha. Organizei o primeiro encontro presencial, em São Paulo. 20 pessoas vieram. Compartilhamos histórias. Choramos juntos. Rimos juntos. Planejamos ações coletivas para ajudar outras vítimas de difamação familiar. Uma das participantes, Beatriz, aquela que me escreveu no começo, se tornou cofundadora. Ela trouxe experiência com direito de família. Montamos um banco de advogados voluntários, para quem não tem como pagar, para quem precisa de ajuda para provar inocência. Já ajudamos 15 casos, 15 famílias onde a verdade foi resgatada, onde reputações foram restauradas, onde justiça foi feita. E cada vez que recebo a mensagem de alguém dizendo obrigado, você me deu coragem para investigar, eu sinto que a dor de 10 anos serviu para algo. Não justifica, nunca vai justificar, mas transforma. Transforma a dor em propósito. Fiz um último almoço com quem ficou. Minha mãe, meu pai, Camila, 2 primos que genuinamente pediram desculpas e provaram mudança. Almoço simples, na minha casa. Fiz lasanha, a receita da avó, a que ela fazia em aniversários. Sentamos à mesa, sem grandes discursos, sem performar reconciliação para a plateia invisível. Só gente que escolheu estar ali. Gente que entendeu que família não é quem compartilha sangue, é quem compartilha verdade. Meu pai levantou o copo. Um brinde, para recomeços. Para a verdade, para Helena, que nunca desistiu. Brindamos, bebemos, comemos, conversamos sobre coisas leves, sobre planos futuros, sobre a bolsa de estudos que acabara de aprovar a 3ª turma. No final, quando todos foram embora, sentei no sofá. Olhei para as fotos na estante. Foto da avó. Foto minha recebendo um prêmio de jornalismo investigativo. Foto do grupo de apoio no primeiro encontro. Peguei o celular. Abri o aplicativo do YouTube. Tinha gravado toda essa jornada. Todos os 9 capítulos. Postei ao longo de 3 meses. Os vídeos tinham milhões de visualizações. Comentários aos milhares. Gente agradecendo, gente compartilhando histórias parecidas. Gente pedindo ajuda. Li alguns comentários. Sua história me deu forças para confrontar minha família. Obrigada. 10 anos é muito tempo, mas você provou que nunca é tarde para a verdade. Eu também fui acusada injustamente. Vou seguir seu exemplo e investigar. Respondi alguns, curti outros. E no final, gravei uma última mensagem. Um epílogo. Olhei para a câmera, respirei fundo e falei: se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir, por acreditar, por não julgar antes de conhecer os fatos. Essa história não é sobre vingança, é sobre verdade. É sobre não desistir quando todos desistem de você. É sobre usar a dor para construir algo maior. Eu perdi 10 anos, mas ganhei clareza, ganhei propósito. Ganhei a certeza de que mentiras, por mais bem contadas, não sobrevivem à investigação persistente. Se você está passando por algo parecido, não desista. Procure as provas, cruze os dados, confie no seu instinto. E lembre, você não precisa perdoar quem te machucou. Você precisa se libertar. E libertação não vem de reconciliação forçada. Vem de verdade reconhecida. Vem de justiça alcançada. Vem de escolher quem fica na sua vida. Obrigada por caminhar comigo nesses 9 capítulos. E se precisar de ajuda, me encontre. Eu criei esse espaço para que ninguém mais precise passar 10 anos sozinho. A verdade que ninguém queria ouvir foi finalmente ouvida. E isso, ninguém pode apagar. Até a próxima história. Desliguei a câmera. Editei o vídeo, postei.
Nos comentários pedi: se essa história tocou você, curta o vídeo, ative o sininho para mais histórias reais de reconciliação com limites e compartilhe com quem precisa ouvir que verdade sempre prevalece. Sempre. Fechei o notebook. Olhei pela janela. São Paulo iluminada lá fora, barulhenta, viva, e eu também. Viva, não apenas existindo, vivendo. Porque depois de 10 anos de silêncio, eu finalmente tinha minha voz de volta. E essa voz não calaria mais.